E aí, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Gostaria de agradecer aí pela sua atenção e pelo seu tempo, mais uma vez, né? Bom, no vídeo dessa semana a gente vai falar sobre algo, eu já falei isso em outro vídeo, mas dando uma outra ênfase, né? Então, dessa vez eu resolvi regravar isso, porque eu acredito que é algo que seja importante, muitas pessoas acabam passando e se aborrecendo por isso. Então, é saber diferenciar entre o que é a gente lembrar as pessoas sobre algo e a gente cobrar as pessoas. Então, tudo depende do sentimento pelo qual você faz, né? Se você está fazendo isso de forma consciente ou não. Se você para analisar realmente o que tem por detrás daquilo. Você observa só aquela situação presente ou você consegue parar para analisar como um todo? Parar para ver às vezes o que tem por detrás daquilo, no sentido de você para às vezes ver que aquela pessoa sempre teve uma postura, sempre cumpriu com as coisas que ela se propôs a fazer, sempre chegou no horário, e aquela vez ela não conseguiu. Você às vezes já logo cobra ela sobre algo, ou você para, poxa, aquela pessoa sempre fez, será que está acontecendo alguma coisa? E você faz assim, olha, eu sempre sei que você cumpre, né, com as coisas que você se compromete. E por que aconteceu dessa vez que você não conseguiu? Então, qual é a sua maneira de conduzir em relação a isso? Então é diferente o peso da cobrança, né? E às vezes o peso de você, às vezes, lembrar a pessoa, às vezes, da importância dela se antecipar a algumas situações. Como pessoa, isso é algo para a pessoa. Então você aproveita aquela situação e sempre passa. Olha, é sempre bom, como você sempre teve isso, por que das próximas vezes que acontecer, você não para se antecipar? Pode se abrir comigo, passar um e-mail, falar que aconteceu algum imprevisto, não tem problema nenhum, né? Mas, dependendo da situação, você também tem que ter um pouco de bom senso e ver que às vezes a pessoa, devido à situação e o que aconteceu, você vê que a pessoa realmente se desestabilizou, não soube como conduzir aquela situação, mas não quer dizer que você também não pode passar e partilhar esse conhecimento, para que numa próxima oportunidade, quando isso aconteça, ela já tenha um conhecimento um pouco maior. Ela fala, puxa, aconteceu aquilo daquela vez, isso já... Peraí, eu posso praticar de outra maneira, né? Mesmo sendo difícil, eu posso pensar de outra maneira, por que não? Né? Isso só depende da gente. Ampliar nossa capacidade de pensar de diferentes situações que aconteçam, indiferente da adversidade, vamos colocar, isso só depende de nós. Depende do tão quanto a gente quer ir atrás de se desenvolver e melhorar como pessoa para poder melhor servir as outras pessoas, com exemplos práticos, né? Então, essa diferença entre você lembrar a pessoa e cobrar, então sempre depende do seu sentimento. Então é a mesma coisa que às vezes tem algumas situações que acontecem, você vê que às vezes a pessoa nunca consegue cumprir com o horário, ou às vezes a pessoa é um pouco esquecida. Aí você fala, poxa, né, de que maneira às vezes eu posso tentar mostrar para ela que é importante, ou para ele, cumprir essas não obrigações, cumprir com aquilo que ela se determina a fazer, porque às vezes causa um sentimento que não faz bem, não é algo bom, né, para a própria pessoa. Aí você fala, poxa, eu vou fazer o seguinte, vou marcar com ela, às vezes vou com ele um determinado horário, e vou, 15 minutos antes, eu vou, sei lá, eu vou chamar a determinada pessoa, mas não vou falar sobre aquilo, eu vou falar sobre um determinado assunto, para ver se ela percebe que é você, e você vai como se fosse ajudar a fazer um gatilho, né? Para falar assim, sei lá, você dá uma desculpa, fala, você me enviou aquele documento, ou não, você fez aquela ligação para tal pessoa, você conseguiu me mandar aquela foto? Entendeu? Você lembra ela de uma outra maneira, para ver se starta no cérebro que daqui 15 minutos ela vai ter um compromisso com você. E você deixa acontecer. Aí você para prestar atenção e funcionou. Viu que ela chegou, cumpriu. Pô, ela conseguiu fazer. Aí você pergunta, pô, que legal, hoje você conseguiu cumprir, né? Que bacana, parabéns. Dê uma positiva, né? Incentive a ela, mostre que é bom. Da próxima vez, você faça de novo, entendeu?
Qual que é o problema? Às vezes você pensa, mas a pessoa ela tem que saber, isso é obrigação dela. Nem todos tiveram o mesmo conhecimento, nem todo mundo é igual. Se você tem uma compreensão diferente e sabe lidar com isso e vê que isso é importante, contribua, ajuda a pessoa, né? É só um lembrete que você está fazendo. Às vezes as pessoas vão cobrar as outras e aí ao invés de ajudar a pessoa, você só piora ainda mais. Então, tem uma postura diferente. É uma atitude, vamos colocar altruísta, no sentido de você pensar também um pouco mais no próximo. É uma atitude espiritualista, que você sempre está um passo à frente, tentando buscar servir melhor a outra pessoa. Qual o problema? A gente não está aqui para competir, saber quem ganha ou quem vai perder. A gente está aqui, eu acredito, que é para a gente poder partilhar com as pessoas os nossos conhecimentos. Não que um tenha mais ou outro menos, e nem que a gente acerte sempre. Ninguém acerta. Eu também, eu tenho muitas coisas que eu passo aqui, que eu converso. Eu não estou falando que eu acerto sempre, não. Muitas delas eu erro, mas eu sempre tenho esperança. Eu sempre busco tentar acertar. Eu tenho esse norte. É como isso. Tem um peso completamente diferente entre você cobrar e tentar lembrar, dar uma ajuda em relação às pessoas. Se você não sabe como conduzir, não sabe como fazer, expõe essa situação. Falei assim, pô, realmente eu tenho uma postura que eu não sei lidar com isso. Será que alguém poderia me ajudar a saber como melhor lidar com isso? Porque às vezes eu tive uma criação muito severa em relação a isso e eu não consigo saber como conduzir. Às vezes eu quero tentar ajudar e eu atrapalho. Da mesma forma, outra pessoa, às vezes, que vê que isso não é importante, cumprir os seus horários. Então, poxa, a gente tem que ter essa troca. Essa troca para que possa ter um relacionamento mais saudável entre as pessoas, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar. É muito importante, é bom isso. Então, você que tem às vezes essa maneira, às vezes de esquecer algumas coisas, não saber como conduzir, às vezes é esquecido, poxa, para prestar também um pouco atenção. Se você não cumpre seus horários, tenta se comprometer um pouco mais em relação a isso. Faça lembretes, utilize a agenda para te avisar, faça algumas anotações. É bom, isso vai te ajudando. Com o tempo você vai se familiarizando com esse assunto e quando você menos esperar, você já vai estar conseguindo cumprir. Ah, poxa, eu não consigo me organizar em relação a algumas coisas. Comece por essa pequena prática, é uma atitude. A hora que você vai ver, são pequenas lembranças que você faz para si mesmo, né? Então isso vai te ajudar, porque às vezes tem pessoas que às vezes cobram demais e às vezes o sentimento dela não está alinhado. Não está nem alinhado ela com ela mesma. Então vem querer cobrar, impor algumas coisas de cobrança. Ah, eu falei para você, tá. Calma, ela está numa vibração que não está bacana. Às vezes para pensar, falei, poxa, espera um pouco, respira fundo, lembra? E depois você passa, poxa, eu entendi. Só que aconteceram algumas situações na minha vida, eu não consegui, não é dar desculpa. E você fala, poxa, por causa disso, eu acabei esquecendo, acontece. Mas o que você não pode é sempre ficar utilizando essas coisas como desculpa, entendeu? Poxa, aprenda com isso, aprenda com a situação e tente sempre melhorar, né? Então essa sempre é a ideia e o propósito. Se você conhece uma pessoa aí que já passou por isso, que às vezes tem às vezes um pouco de dificuldade sobre lidar com esse assunto, compartilhe com ela aí. A ideia sempre é partilhar, tá bom? Quem é novo no canal, por favor, se inscreva. Toda semana a gente tem vídeo novo. E você aí, que já faz parte aí do canal, por favor, compartilhe com outras pessoas. A ideia é pro bem, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, boa semana. Tchau, tchau.